Querida igreja do campo de Birigui, a paz do Senhor. O Ministério do Belém, através de todos nós pastores, somamos a nossa alegria ao do pastor Emanuel Júlio, quando Deus faz completar nesta igreja 50 anos de existência. Possivelmente, Emanuel, você ainda não era nascido, mas a igreja do Senhor aí já estava. E quando ela completa meio século, eu quero lhe dizer que nós, o Ministério do Belém, vivemos felizes com o comportamento e a dedicação sua à igreja do Senhor. E eu desejo do alto do meu coração que a igreja do Senhor continue fiel ao Deus até a volta de Jesus. Deus abençoe. Hoje celebramos mais que um número. Celebramos 50 anos de fé, de história e de impacto na vida de milhares de pessoas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Birigui, a IADBIR, não é apenas um edifício ou uma organização. Ela é uma família, uma comunhão de corações unidos, comprometidos em servir a Deus e ao próximo. Ao longo de 5 décadas, fomos testemunhas do poder de Deus transformando vidas, restaurando lares, fortalecendo corações. Meu pai dirigia uma congregação no município de Lupercio, que se chamava Santa Terezinha, e o pastor Jairo chegou lá, não sei como, porque meu pai não conhecia ele não conhecia meu pai, convenceu meu pai a vir dirigir o trabalho aqui. E o meu pai foi o segundo dirigente aqui de Birigui. Era poucos irmãos. Anteriormente era o pastor João Barbosa e o pastor Jairo trouxe meu pai para cá para continuar o trabalho. Então meu pai foi o segundo dirigente daqui. E a gente chegou aqui, tinha um grupinho de irmãos na Fazenda São Paulo. Nós temos vários salões aqui em Birigui, nas casas, no salão, nas casas. Depois passou na sala da minha casa, por causa das dificuldades de aluguel, tudo, né? Aí ficou sendo na sala da minha casa, depois voltou a ser no salão de novo. Minha esposa congregava no Ipiranga, e aí ela começou a vir aqui, nessa igreja, a primeira igrejinha que tinha aqui. Era uma igreja bem humildezinha, a igreja tinha uma porta de papelão, uma igreja assim, bastante dificuldade. E nesse caos aí, eu encontrei uma família do irmão José Ferreira, do Filé. Ele estava até afastado do caminho do Senhor. Aí eu fiz um convite para ele, né, que eu falei para o meu pastor, que era o pastor João Rodrigues na época, que tinha um senhor que estava assim, afastado do caminho do Senhor. Aí eu falei para o pastor, nós fomos lá fazer uma visita, aí eles vieram tudo para a igreja. No mesmo dia, todos entregaram para a igreja. Reginaldo, Regina, e foi aquela bênção. E daí para ali, no começo, a gente não tinha assim um poder aquisitivo para construir essa igreja, que é a segunda igreja. Aí meu irmão comprou meu terreno, eu vendi o terreno baratinho para ele e ele doou para a igreja. O irmão Zé Ferreira, né, que era um dos membros, aí deu o terreno ali, na cidade de Jardim. Fizemos uma igrejinha lá no meio do mato. Aí foi quando melhorou tudo, né? E os irmãos ajudavam na mão de obra. Todo domingo nós tínhamos aqui o mutirão, o meu filho era o maestro de obra ali, né? Então nós trabalhamos muito unidos ali. E Deus começou a abençoar muito a igreja aqui. E quando já fizemos essa igreja, segunda igreja, já não estava cabendo mais ninguém. Porque tempo não existia asfalto, não existia, era só mato, rua de terra, né? Mas hoje nós podemos ver, eu tive o privilégio de estar hoje, de ver a terceira igreja, né? Para ver aquilo que Deus fez nessa cidade. Aí também Araçatuba já começou a ser Birigui já começou a pertencer ao campo de Araçatuba. Aí foi melhorando por causa das assistências também, né? Os irmãos de lá vinham para cá e depois veio o pastor João Rodrigues. A igreja, quando eu cheguei, ela era uma pequena igreja, mais um salão, né? Teve um crescimento muito grande, outros irmãos vindo de outras denominações, muitas pessoas se convertendo.
a igreja foi derrubada e foi feito esse templo ao lado aí, que usa para curso teológico, escola dominical. Foi levantado esse templo aí na época lá do irmão João Rodrigues. E depois, na sequência, né, teve os templos novos, né? Nós tivemos aqui um trabalho com as irmãs de oração. Foi um trabalho que deixou, que eu fiquei marcado. Começamos 2h da tarde nesse trabalho e esse trabalho não parava. Foi parar 10 horas da noite. As pessoas vinham, ficavam, ia para casa, tomava banho, voltava para a igreja. Foi um trabalho que marcou muito, né, na nossa vida, né? Foi até o pastor José Garcia que trouxe essa palavra aí. E foi um trabalho que a igreja ficou abismada. Tanto o milagre, todas as coisas que aconteceu, o poder de Deus que foi realizado naquele dia. É uma igrejinha humilde, mas era uma igreja abençoada. Durante esse período de 50 anos, muitos pastores passaram por aqui e cada um deles ofereceram uma partícula daquilo que eles tinham para o crescimento da igreja. Uns de uma forma, outros de outra, como Deus e o Espírito Santo os inspiravam. E isto, nesse grupo, eu faço parte, também fiquei aqui um período de 8 anos. E tive muitas dificuldades no início para adaptação, visto alguns problemas que estavam ocorrendo aqui no campo de Araçatuba, na época era o único campo, e especialmente aqui em Birigui, nós tivemos bastante problema para ser solucionado, tanto problemas administrativos como na área social da igreja. Mas pela graça de Deus, Deus nos ajudou e fomos resolvendo na medida do possível, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu fui convidado para ir ser pastor da igreja de São José dos Campos, e foi assim com prazo muito curto, apenas de uma semana eu teria que decidir tudo e ir para São José dos Campos. E nesta ocasião, o pastor José Wellington, nosso pastor presidente, ele veio aqui em Araçatuba, porque nós íamos para Santa Fé do Sul junto com ele. Estava eu, pastor José Wellington, pastor Júnior dirigindo o carro e o pastor Paulo, o doutor Paulo. Estávamos juntos indo para Santa Fé. Ele já havia falado comigo aqui que eu iria para São José dos Campos e ele começou então no caminho a conversar quem deveria ser colocado aqui. E naquele momento ele disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos separar o campo de Birigui, vamos fazer aqui 2 campos. A gente coloca um pastor no campo de Araçatuba e a região de Birigui, até ele disse que compreende da estrada para lá, a gente coloca o pastor Júnior. Então foi o pastor José Wellington que indicou o pastor Júnior para ser pastor aqui. Na época o pastor Júnior estava pastoreando Penápolis e ele pediu que o pastor Júnior viesse para Birigui e assumisse a presidência da igreja aqui. De maneira que foi feita a autonomia, a emancipação da igreja. Eu fui para São José dos Campos, no dia 11 de outubro assumi a igreja de São José dos Campos e no dia 13 de outubro voltei aqui e fizemos a emancipação do campo e o pastor Júnior assumiu a presidência da igreja. 50 anos, jubileu de ouro, ouro fala de glória e envolvidos nessa glória, nós estamos agradecendo a Deus por esta grande oportunidade de fazermos parte dessa história. História que se iniciou em 1974, com os primeiros irmãos que aqui chegaram pregando o Evangelho. E nós estamos dando continuidade. Ao longo dos anos, muitos irmãos, obreiros, passaram por aqui e fizeram a obra do Senhor. Essa igreja amada, a mãe deste campo, aqui no bairro Cidade Jardim, onde está a nossa sede, é uma mãe que gerou muitos filhos. Filhos que estão espalhados aí pelo mundo afora, pregando o Evangelho. Pregadores, pastores, missionários, cantores, líderes que nasceram aqui nesta igreja. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Você que faz parte dessa história, agradeça a Deus, porque Ele nos deu esse grande privilégio. E nós seguiremos até Jesus voltar, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Que o Senhor Jesus recompense a todos. Nós não temos como pagá-los. Nenhum de nós pode fazer algo para recompensá-los à altura. Mas a palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E todos vocês que fizeram parte dessa história e que fazem parte dessa história, vocês receberão das mãos do Senhor os devidos galardões.
Que Deus abençoe a todos e vamos em frente. Se Jesus não voltar, comemorar os 60 anos, 70, 80, até Jesus voltar. Deus abençoe a Adebir, uma igreja que ama, que cuida e que trabalha. Deus abençoe você que faz parte dessa história. Feliz aniversário, 50 anos da De Belém em Birigui. Esta igreja que nasceu de um sonho se tornou um pilar na cidade de Birigui. Aqui, famílias foram edificadas, jovens encontraram propósito e vidas foram salvas. Cada projeto, cada ação social é fruto de um amor que não se limita às paredes da igreja. A Iadebir é uma presença viva de Deus na cidade, levando consolo e esperança a quem precisa. Hoje homenageamos também aqueles que, com dedicação e coragem, pavimentaram esse caminho. Pastores, líderes, irmãos e irmãs que oraram, contribuíram e construíram esta história. Somos gratos a todos que plantaram sementes de fé e esperança. Celebramos o passado, vivemos o presente e olhamos para o futuro com fé. É uma bênção do Senhor a compra desta propriedade e eu estou esperando, com certeza, de muito breve estar aqui com o pastor Júnior, o pai dele, os obreiros, agradecendo a Deus por uma nova casa de oração. Pois aqui, com certeza, será realizada, será construída um grande prédio para a glória do Senhor. Que os próximos 50 anos sejam ainda mais frutíferos, que mais vidas sejam alcançadas, que a mensagem da cruz continue transformando cada coração. Iadebir, 50 anos, sendo uma igreja que ama, cuida e trabalha.